Olá, sou o Tenente Cledson. Hoje nosso assunto será posições relativas entre ponto e circunferência. Então, o nosso objetivo será verificar quando um ponto ele é interior, exterior ou pertencente à circunferência. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula sobre geometria analítica. Então, posições relativas entre ponto e circunferência. Então, dado um ponto P de coordenada x0 e y0 e uma circunferência lambda de equação x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado, lembrando que aqui você tem a equação reduzida da circunferência, eu quero saber qual é a posição relativa do ponto P em relação a essa circunferência, correto? Então, nesse caso, a gente vai calcular primeiramente a distância do ponto até o centro e em seguida a gente vai comparar com o raio. Então, quando eu faço isso, são possíveis três casos. O primeiro caso, P é exterior à lambda, ou seja, o ponto P ele vai estar fora da circunferência, correto? Então isso só ocorre se e somente se a distância do ponto até o centro da circunferência for maior que o raio. Isto é, né? Quando você tem x0 menos xc ao quadrado mais y0 menos yc ao quadrado, tem que ser maior que o raio ao quadrado. Lembrando que esse primeiro membro aqui, ó, ele vai ser a distância do ponto até o centro, porém elevado ao quadrado, porque o raio está ao quadrado, correto? Então, observando aqui a figura, você observa que o ponto ele está exterior à circunferência lambda. De fato, se você calcular a distância do ponto até o centro, vai ser maior que a distância do ponto até do ponto não, perdão, vai ser maior que o raio da circunferência. Quando você calcula a distância do ponto até o centro, é maior que o raio da circunferência. Logo, esse ponto ele é exterior à circunferência, correto? Segundo caso. O segundo caso é quando o P pertence à lambda, ou seja, o ponto ele vai pertencer à circunferência. Isso vai ocorrer se somente se a distância do ponto até o centro for igual ao raio da circunferência. Isto é, ó, x0 menos xc ao quadrado mais y0 menos yc ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Ou seja, a distância ao quadrado do ponto até o centro tem que ser igual ao raio ao quadrado, correto? Então, olhando aqui a figura, você verifica que a distância do ponto até o centro vai ser igual ao raio. Então, toda vez que isso ocorrer, você vai afirmar que esse ponto ele pertence à circunferência, correto? Terceiro caso é quando P é interior à lambda, ou seja, o ponto vai estar dentro da circunferência. Então, isso vai ocorrer se somente se a distância do ponto até o centro for menor que o raio, correto? Então, ou seja, x menos xc ao quadrado mais y0 menos yc ao quadrado tem que ser menor que r ao quadrado. Aqui é x0 menos xc ao quadrado, tá? Lembrando que esse x0 e esse y0 é um ponto genérico. Então, olhando aqui a ilustração, você observa que a distância do ponto até o centro da circunferência é menor que o raio da circunferência. Logo, esse ponto ele vai ser interior à circunferência. Então, para fixar melhor esses conceitos, vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. Qual é a posição relativa dos pontos Q de coordenada 7, 4, R de coordenada 9, 2 e O de coordenada 0, 0 em relação à circunferência lambda de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Então, você observa o seguinte, olhando para a equação, você já pode dizer que o centro tem coordenada 3 e 1. Então, você tem xc e yc. E esse 25, ele não é o raio. O 25, ele vai ser igual ao raio ao quadrado. Professor, então, para eu verificar, eu tenho que fazer a distância do ponto até o centro. Aí, se essa distância for maior que 5, né, que é o raio, ele vai ser exterior. Se essa distância for igual a 5, ele vai pertencer à circunferência. E se essa distância for menor que 5,
ele vai ser interior à circunferência. Tá certo? Isso tá certo. Mas só que vai dar trabalho, né? Você pode pegar esse ponto aqui e aplicar direto na equação. Lembra lá que eu falei? Isto é, ó, x0 menos xc ao quadrado mais y0 menos yc ao quadrado, ele pode ser maior que o raio ao quadrado, ele pode ser menor que o raio ao quadrado, ou pode ser igual ao raio ao quadrado, entendeu? Então, eu vou pegar o ponto e vou aplicar aqui, e depois eu vou comparar com esse 25, que é o raio ao quadrado. Lembrando que o centro você tem aqui na equação. Então, quem é o x0? O x0 vai ser o 7. O y0 vai ser quem? O 4. Então, você vai ter 7 menos o centro, aqui já é dado na equação, ao quadrado, mais y0. Quem vai ser o y0? 4. 4 menos y centro, que é 1, ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a 7 menos 3 dá 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Só que 16 mais 9 dá 25. Aí você observa que 25 vai ser igual a quem? A 25, que é o raio ao quadrado. Então, quando você verificou que a distância ao quadrado do ponto até o centro vai ser igual, foi igual ao raio ao quadrado, então você pode afirmar que P, né, que é o ponto, ele vai pertencer à circunferência lambda, correto? Isso aí você pegando o ponto, nesse caso não é nem o ponto P, é o ponto Q, né? Ponto Q, deixa eu apagar aqui melhor. Então, porque eu tô analisando o ponto Q. Então, o ponto Q, ele pertence à circunferência. Então, aqui, ó, isso aqui eu estava em relação ao ponto Q, de coordenadas 7 e 4. Agora, pegando aqui o ponto R. Então, o ponto R tem coordenada 9 e 2. Então, eu vou aplicar direto esse ponto na minha equação aqui, ó. Então, onde tem x, eu vou substituir por 9, onde tem y, eu substituo por 2. Então, ficaria 9, né, menos 3 ao quadrado, mais y vai ser o 2, 2 menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a 9 menos 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Aí você vai ter que 36 mais 1 é 37. 37 é maior que 25. Se 37 é maior que 25, eu posso concluir que meu ponto R é exterior. Exterior à circunferência. Correto? Circunferência é lambda agora. Então, vamos ver aqui o ponto O. Ponto 0, 0, ou seja, a origem, né? De forma análoga, você vai aplicar direto na equação. Onde tiver x, substitui por 0. Onde tiver y, substitui por 0. Então, é bem simples. 0 menos 3 ao quadrado mais 0 menos 1 ao quadrado vai ser igual a quanto? 0 menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Mais 0 menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Isso aqui vai ser igual a 10. Porém, 10 é menor que r ao quadrado. Mas quem é r ao quadrado? 25. Né? Foi dado aqui, ó, o r ao quadrado. Portanto, você tem que o ponto O, ele é interior à lambda, a circunferência. Correto? Então, vamos olhar aqui graficamente, ó. Você observa assim, o primeiro ponto que a gente analisou foi o ponto Q, ó. A gente viu que a distância do ponto Q até o centro, ó, é igual ao raio. Se for igual ao raio, você afirmou que esse ponto ele pertence à circunferência. A gente viu que a distância do ponto C até o R aqui, ele é o que? Ela é maior que o raio. Logo, esse ponto aqui ele é exterior à circunferência. E nós vimos que a distância do ponto O até o centro é menor que o raio. Logo, esse ponto ele é interior à circunferência. Então, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Exemplo número 2. Qual é a posição
de P de coordenada 2 e 3 e lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a zero. Então você observa o seguinte, ó. Você observa que agora você tem um ponto e tem uma circunferência agora na forma geral. Então eu vou ter que pegar essa equação que está na forma geral, transformar para a forma reduzida, ou então vou ter que encontrar o centro da circunferência e o raio para poder verificar qual é a posição relativa desse ponto, dessa circunferência. Se você quiser fazer assim, vai dar certo, porém mais trabalhoso. Mas observe o seguinte, ó, essa circunferência ela é uma função de duas variáveis, ó, ela depende tanto de x quanto de y. Então a gente vai fazer o seguinte, vai falar que f de xy vai ser igual a lambda, correto? Você fazendo f de xy igual a lambda, você vai verificar o seguinte, ó, se o f de xy ele for igual a zero, a gente pode afirmar que o ponto ele vai pertencer à circunferência. Se a f de xy for maior que zero, o ponto ele vai ser exterior à lambda. Se a f de xy for menor que zero, o ponto ele é interior à lambda. Correto? Então vamos verificar aqui, ó. Então vou pegar f de xy vai ser igual a minha lambda. Aqui é lambda, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x. E vou aplicar o ponto 2, 3. Então ficaria f de 2, 3 vai ser igual. Onde tiver x, você vai substituir por 2. Onde tiver y, você substitui por 3. Não confunda, a primeira coordenada é x, a segunda sempre é y. Então ficaria 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 4 vezes 2. Então você vai ter que a f de xy vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 2, 8. Então a gente vai ter que a f de xy vai ser igual a 4 mais 9 vai dar 13, 13 menos 8, 5. Então a f de xy é igual a 5, ou seja, é maior que zero. Portanto, o ponto P ele é exterior. Então observe que aqui é uma maneira bem simples, tá? Você poderia transformar essa equação aqui na forma geral, na forma reduzida e depois aplicar o ponto, como eu fiz no exemplo passado. Ou você poderia encontrar quem é o centro dessa equação, quem é o raio, fazer a distância do ponto até o centro e depois comparar com o raio. Vai dar do mesmo jeito, sai a mesma resposta, porém é mais trabalhoso. Aí fica a seu critério. Qual maneira você acha melhor utilizar, né? Mais viável utilizar. Então, letra B. Vamos lá. Qual é a posição de P de coordenada 0, 0 e lambda x ao quadrado mais y ao quadrado menos raiz quadrada de 3x mais raiz quadrada de 2y igual a 0. Então, de forma análoga, eu vou fazer aqui nem o exemplo A aqui, ó. Eu vou falar que a f de xy vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu lambda, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos, né? Olha aqui. Menos raiz quadrada de 3x mais raiz quadrada de 2y. Aí você aplica o ponto f de 0, 0. Bem simples esse ponto aqui. Então ficaria 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 vezes 0 mais raiz quadrada de 2 vezes 0. Então, como você tem produtos aqui e potência tudo de zero aqui, ó, 0 ao quadrado, 3 vezes 0, 2 vezes 0 vai dar tudo zero. Então, você vai ter que f de 0, 0 vai ser igual a quem? A 0. Então, se a f de 0, 0 é igual a f, igual a 0 na verdade, então você vai ter o seguinte, ó, que o ponto ele vai
pertencer à circunferência. Correto? Vamos ver aqui a letra C. Ó. A posição relativa do ponto P de coordenada 0 e 1 e a circunferência de equação 2x² mais 2y² mais 5x mais y menos 1 igual a 0. De forma análoga, tá? Então, lembrando que em matemática você tem que exercitar. Se não exercitar, você não vai compreender. Então, você vai ter aqui, ó, f... Fazer logo direto, ó, f de 0, 1 vai ser igual. Onde tiver x, eu substituo por 0. Onde tiver y, eu substituo por 1. Então, vai ser 2 vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 0 mais 1, que é o valor de y, menos 11. Então, você observa que aqui eu já posso cancelar algumas coisas aqui, ó. 0 ao quadrado é 0, vezes 2 vai zerar. 5 vezes 0, 0. Então, sobrou quem aqui? Você tem que a f de 0, 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, ficou 2. 1 menos 11, menos 10. Então, você vai ter que a f de 0, 1 vai ser igual a menos 8. Ou seja, menos 8 é menor que 0. Então, portanto, o ponto P, ele é interior à lambda. Então, deu para compreender esse exemplo aí, pessoal? Então, observe que são exemplos simples, tá? Mas você tem que praticar a teoria. Na hora, se você não praticar a teoria, não vai sair, né? Você tem que saber pelo menos o básico. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o aba do Colégio Militar de Manaus para outros conteúdos. Então, eu espero que vocês estejam estudando, acompanhando as aulas. Eu sei que é complicado, é muita matéria, tem muito exercício, mas é assim mesmo, pessoal. Então, no momento que a gente está vivendo, a gente tem que buscar outras alternativas para os estudos. Brevemente estaremos juntos, se Deus quiser, com saúde e segurança. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.